Então, por mais talvez 2 domingos, hoje mais 2 domingos, nós vamos falar ainda sobre esse tema do perdão, né? Nesse relacionamento no reino de Deus, comunhão com o rei e entre os súditos. E hoje vou falar sobre o valor, o essencial valor do perdão, ou pelo menos começar, né, a falar sobre esse assunto hoje. Para isso, então, vamos ler Mateus 5, versículos 23 e 24, que diz assim: podem permanecer sentados mesmo? Acabaram de cantar de pé, né? Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e, então, voltando, faze a tua oferta. Oremos. Senhor, Deus bendito, é no nome santo do Senhor Jesus que entramos em oração, mais uma vez na tua presença. Estamos gratos ao Senhor, pelo Senhor nos receber neste culto, e estamos agora com a tua palavra aberta e pedimos que o Senhor nos ilumines com teu Santo Espírito, que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite, para o teu povo coletivamente, para aqueles também que nos acompanham pela internet. Que seja tudo para a tua honra e tua glória e para o nosso bem espiritual. Pois assim, nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por que eu resolvi, debaixo de oração, já tenho algum tempo, né, falar sobre esse assunto de perdão, o essencial valor do perdão? É porque esse nível de comunhão que o Senhor Jesus Cristo exige dos seus súditos aqui, começando no versículo 21, ele vai falar disso até o 26, para manter ou para praticar esse nível de comunhão, é impossível para nós. Então nós precisamos, para obedecer isso aqui, exercitarmos 3 coisas, pelo menos: arrependimento, pedir perdão e perdoar. Sem isso, esquece, não tem comunhão, nem entre nós e nem com o rei, porque ele não nos aceita. Se não houver comunhão plena entre nós, ele não nos aceita, ou as pessoas que tiverem com o problema, né? Isso porque uma coisa é muito certa: nós iremos pecar mesmo um contra o outro, porque nós somos pecadores. O nosso adjetivo é esse, pecadores. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 7 que ele queria não pecar, que ele lutava para não pecar, que ele odiava quando ele pecava, mas mesmo assim, quando ele via, ele já estava pecando. Então nós somos pecadores, né? E por isso nós vamos pecar um contra o outro. E vamos fazer isso, pecar um contra o outro, às vezes intencionalmente ou sem querer. Às vezes nós não vamos nem perceber quando nós pecamos contra outra pessoa. Fazemos ou falamos alguma coisa, a outra pessoa fica ofendida e nós nem estamos sabendo, né? Muitas vezes que isso está acontecendo. Nós vamos, em alguns momentos, praticar injustiça contra alguém. Em outro momento, nós vamos sofrer a injustiça. Então, em um momento, nós vamos precisar perdoar, em outro momento, nós vamos precisar pedir perdão. Sempre vai ser desse jeito enquanto nós estivermos aqui na terra. Nós vamos ofender alguém ou seremos ofendidos por alguém, ou um familiar nosso, no nosso contexto de igreja, porque o assunto de Cristo aqui em Mateus 5 é os discípulos.
dentro do reino dele, né? Vai acontecer isso com os nossos familiares, vai acontecer no relacionamento conjugal e vai acontecer também no contexto da igreja local, quando nós estivermos aí reunidos, né? Sempre haverão queixas uns contra os outros, de uns contra os outros, e precisará de perdão. Como eu disse, no momento você vai precisar de pedir perdão. No outro momento vai precisar perdoar, liberar perdão. Então, se nós não fizermos isso, a comunhão com Cristo está obstruída. Não é que nós perdemos a comunhão e perde a salvação, não. O nosso relacionamento com Ele, Ele está descontente conosco. E Ele não vai nos aceitar nessa comunhão boa, agradável, suave, proveitosa, né, gostosa, como nós queremos o tempo todo e Ele também quer. O problema é que se houver pecados entre nós, Ele não aceita. E também nesse assunto de relacionamentos interpessoais, vão haver conflitos simples e que a gente resolve assim, ó, muito rápido. Mas vão haver também conflitos mais severos, mais graves, mais profundos, que não vão ser fáceis de resolver como os outros. Vai demandar mais coisa, mais tempo, vai demandar mais oração, vai demandar mais comunhão com Deus. Mas vamos ter que resolver isso, né? E isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E se nunca aconteceu com você, o que eu duvido, vai acontecer. Você com alguém, ou com a esposa, o marido, ou a esposa com o marido, pais com filhos, e nós como crentes, né? E para o exercício dessas três coisas, sem hipocrisia, quais são as três coisas? Arrependimento, pedir perdão e liberar perdão. Para nós praticarmos essas três coisas sem hipocrisia. O que é a hipocrisia? Ah, irmão, então tá, você está ofendido comigo? Me perdoa. Tá bom, eu te perdoo então, mas só da boca para fora. Só que Cristo está vendo e julgando isso. Ele está vendo se isso é verdade ou não. E depois o problema continua, a barreira continua, a comunhão está abalada e Deus está descontente conosco, né? E quem vai julgar isso é o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos do poder da graça do Rei para nós praticarmos essas três coisas aí. E isso, praticar essas três coisas biblicamente, arrependimento, pedir perdão e perdoar, isso acaba com o nosso orgulho. Isso nos humilha, isso nos leva lá embaixo. Você vai ter que procurar o outro. Você vai ter que se entregar. Você vai ter que pronunciar aquelas palavras difíceis. Me perdoa, sem explicar nada, sem justificar nada. Eu pequei, eu errei, eu sou culpado, eu estou aqui, me perdoa. Se não fizer isso, comunhão abalada com Cristo. E o que foi ofendido, está machucado, magoado, ele vai ter que exercitar o liberar o perdão e vai ter que falar as palavras difíceis também. Eu te perdoo. É abrir a porta da cela e jogar a chave fora e falar, pode ir, vai em paz, irmão, não me deve mais nada. E não é coisa fácil de fazer, não. Então essas ações aí, elas nos humilham. Elas são contra a nossa natureza carnal. Nós não gostamos de fazer isso. É por isso que existe tanta falta de pedido de perdão e tanta falta de liberação de perdão. A nossa natureza nos impede de fazer isso. Ela quer nos convencer que o tempo todo nós estamos errados, certos, e não pecamos contra quem quer que seja. Não pequei contra a esposa não pequei contra o marido, pais, não pequei contra meus filhos, filhos, não pequei contra meus pais, e no ambiente da igreja, não pequei contra ninguém da igreja. E o problema fica sério entre a igreja e Deus. Então isso nos humilha, isso acaba com o nosso orgulho, e isso acaba com a nossa raiva. Você fica vermelho, engole, seco, né, de tanta raiva, mas você tem que engolir
se amansar e procurar e resolver. Senão, nada de comunhão com Cristo. E é Ele mesmo que fala isso, não sou eu, nem o grupo batista regular, nem presbiteriano, nem algum teólogo famoso. É o próprio dono da igreja que fala isso. É o próprio rei quem dá essa ordem, né? Para resolver os problemas. Por isso, eu venho orando já há algum tempo sobre esse assunto, né? Quando eu anunciei o Sermão do Monte, né? Que ia pregar no Sermão do Monte, eu já sabia que ia passar por aqui, né? Então, estou preparando isso há muito tempo e orando, e me senti, então, impelido a falar sobre perdão. Eu vou usar algumas passagens bíblicas para nós aqui. Hoje é o livro de Colossenses, no capítulo 3. Vamos para lá, por favor. Colossenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. Porque, afinal de contas, que o Senhor Jesus Cristo exige que seus súditos se perdoem incondicionalmente. Não tem condição para perdoar. É perdão incondicional. Por que que ele exige isso? Vamos tentar aprender hoje à noite. O perdão é questão de sobrevivência em todos os ambientes. Se não houver pedido de perdão e liberação de perdão no relacionamento conjugal, o casamento está fadado ao divórcio. Questão de tempo. Ou vai fazer de conta que estão casados, né? Vão só interpretar publicamente, mas é uma coisa que não existe. Se não houver perdão, relacionamento da base do perdão, a igreja também está fadada ao fracasso. Muitas vezes ela pode até parecer que está bem, pode estar superlotando de pessoas, mas Cristo vai falar para nós o mesmo que ele fala para a igreja de Laodiceia. Não aceito vocês, estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, vocês não me dão nenhum prazer. Vai falar igual Deus falou para Israel no Velho Testamento. Eu não aceito esses cultos solenes de vocês. Eu não aceito essas músicas que vocês cantam para mim. Eu não aceito os holocaustos de vocês. O problema era o culto prestado, o problema eram as músicas, o problema eram os sacrifícios, não, era o povo que estava prestando esse culto. Era o coração deles. Ele vai falar a mesma coisa para nós se nós não levarmos isso muito a sério. Viver sem o perdão é viver com doenças emocionais na cela escura da alma. Você vai se tornar uma pessoa amarga. Se você não aprender a pedir perdão e liberar perdão, você não amacia seu coração. Seu coração vai ficar cheio de mágoa, vai ficar cheio de ira. E vai conviver com doenças emocionais. Vai ficar doente. Vai para o médico vai te virar do avesso, fazer exame e vai falar que você não tem nada. Porque o problema é espiritual. O problema não é físico, é espiritual. Por causa da falta de pedir perdão e de perdoar. Vai se tornar uma alma amargurada. Amarga. E esse amargor na alma dói intensamente, apodrece os nossos melhores sentimentos, vão ficar apodrecidos, enferrujados, vai envenenar sua alma, você vai se tornar uma alma envenenada, e pior ainda, vai envenenar quem te cerca. Aí o problema alastra, porque um fala para o outro, transfere a amargura que ele está no coração por um irmão, uma irmã, para outra pessoa. O cônjuge transfere para os familiares e aí a coisa, o diabo faz uma festa no meio de tudo isso aí. Isso alastra, né? Por isso que precisamos ter cuidado com isso. Envenena e alastra com os outros, para outras pessoas também e leva todo mundo para o túmulo. Você vai viver lá naquele túmulo escuro, gelado. E o que é mais triste, muitas vezes pensando que está tudo de boa com Deus. E não está. Por falta de pedir perdão e de perdoar. E precisamos nos lembrar, irmãos, coloca isso na mente e no coração. Não existe família perfeita. Não se iluda.
sua família é de pecadores, não é? Composta por pecadores, ela vai ter problemas. E você vai ter que tratar, como eu falei para os jovens aqui ontem à noite, não vai adiantar dar bombom, comprar buquê de flor e dar, vamos sair de férias. O problema está lá no coração. E o Espírito Santo está incomodando. O Espírito Santo está incomodando. E quando chega para adorar a Deus, Deus não aceita a nossa adoração. Porque essas coisas não resolvem. Tem que fazer o que Ele manda. Então, lembre-se, não existe família perfeita. Você vai ter que tratar os problemas que surgirem na sua família. Também não existe igreja perfeita. Não adianta ficar mudando de igreja, saindo de um e indo para outro, porque não tem igreja perfeita. E se estiver, quando você chegar lá, o problema começou na igreja. Mas não existe igreja perfeita. Toda igreja tem problemas, porque ela é composta pelo quê? Por pecadores. E não há nem empresa perfeita, não há cônjuge perfeito. Nós precisamos nos lembrar disso. Por isso, andar pisando em ovos. Eu tenho que ter cuidado para não pecar contra o cônjuge. Eu tenho que ter cuidado para não pecar contra os irmãos na minha igreja. Porque se eu pecar, eu vou ter que resolver do jeito que Cristo manda. Ele não aceita de outro jeito. Tem que ser do jeito dele. E minha natureza, a sua natureza não quer fazer isso. E aí a gente se complica no relacionamento com as pessoas e com Deus. Nós somos pecadores, não há pessoa perfeita. Tem um ditado que fala assim: quanto mais se conhece uma pessoa, tanto mais nos decepcionamos com ela. Você pensa aí, namorados, noivos, pensa que conhece? Não conhece. Vai conhecer mesmo depois que casa. E vai continuar conhecendo e se decepcionando. Mas vai fazer o quê? Divorciar? Não, tem que desenvolver o amor. Como é Deus conosco? Desse jeito. Ele convive conosco e nós pecamos muito contra Ele. Ele desiste de nós? Ele se divorcia de nós? Não. Ele continua perdoando, tratando duramente, mas perdoando e amando. E vamos assim, enquanto estivermos aqui. Depois da glorificação, isso termina. Mas enquanto estamos aqui, isso vai continuar desse jeito, esse relacionamento. É assim. Nós aqui, e muitos que estão nos acompanhando agora pela internet, nós somos a prova de que nós fomos perdoados por Deus. Por isso que nós estamos aqui. Se nós não tivéssemos sido perdoados e salvos, não estaríamos aqui. Estaríamos fazendo outras coisas, né? E nós somos ordenados a liberar perdão também, assim como Ele nos perdoa. E vou repetir, isso não é fácil. Um escritor cristão chamado C.S. Lewis, ele disse o seguinte: é fácil debater e ensinar sobre perdão, até que você tenha alguém para perdoar. É a coisa mais fácil, você entende tudo direitinho na Bíblia. Questão, o bicho pega, é quando você tem alguém para perdoar. O que nós queremos? Eu vou ficar aqui no pedestal e a pessoa tem que vir até mim, se ajoelhar, pedir perdão, implorar. Não é isso que Deus manda. Não é assim. O propósito não é engrandecer um e humilhar o outro. É recuperar ambos na comunhão. Esse é o propósito. Então, quando tem alguém para perdoar, e principalmente se ofender um familiar, não é? Eu acho mais fácil perdoar alguém quando ele me ofende, quando me prejudica, do que perdoar quando prejudica um filho meu ou minha esposa. Você não? Agora eu vou ter que perdoar. E para fazer isso, eu vou precisar da graça de Deus. Vou precisar correr para Ele, ser honesto e clamar para que Ele me ajude a fazer isso. Senão eu não vou conseguir. Vou para a cela da noite escura da alma, a cela da amargura, da ira, da raiva e da falta de perdão. Vou para lá, ficar no cárcere. Não é a ilustração que ele usou em Mateus 5?
Resolva, senão você vai para a prisão. E nós precisamos trabalhar o nosso coração. Colossenses 3, versículos 12 e 13, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha um motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. A hora que eu leio isso aqui, eu tremo, eu me arrepio, assim como o Senhor vos perdoou. Senhor, eu tenho que perdoar do jeito que o Senhor me perdoou e me perdoa todo dia, nesse nível, com essa qualidade. Se não for, Ele não me aceita. Não adianta, que não tem como colocar um verniz na madeira e oferecer para Ele, com hipocrisia. Ele não aceita. Por isso que é doído isso aqui para nós, né? Por que que nós temos que perdoar? Primeiro, ele fala aqui que nós somos eleitos de Deus. Sabe por que que eu tenho que perdoar? Porque eu sou um eleito de Deus. Pecador, miserável, inimigo de Deus, não queria saber nada com Deus, e Ele me escolheu assim mesmo. E sabendo de todos os pecados que eu vou praticar daqui para frente. Você perdoaria alguém sabendo que ele vai pecar de novo, o mesmo pecado contra você, na mesma intensidade ou maior, ou contra alguém que você ama amanhã? E você perdoar ele hoje sabendo que ele vai repetir amanhã? Duvido. É assim que Cristo me perdoa. Ele me perdoa hoje o que eu fiz contra ele, sabendo que lá no futuro, em algum momento, eu vou cometer esse pecado de novo contra ele. O que que vai falar para mim? Não vou te perdoar, não. Ó, terceira, quarta vez, quarta, milésima, milionésima vez que eu estou pedindo perdão e ele perdoa. Aí nós queremos limitar, colocar limites. Eu perdoo 3 vezes, mas não. Nós somos mais santos que Deus? Nos ofendemos mais do que Deus se ofende? Então nós precisamos entender isso. Eu sou eleito de Deus, por isso eu tenho que perdoar. O que ele está falando aqui é que nós recebemos uma natureza nova, que nos capacita a perdoar. Sem a conversão isso é impossível. Mas ele nos deu uma nova natureza e nos deu o Espírito Santo e nos deu o fruto do Espírito Santo. E isso capacita o crente a exercitar o perdão igual ele perdoou. Então eu tenho que perdoar, porque eu sou um eleito de Deus, eu sou santo de Deus, eu sou amado por Deus, mesmo sendo falho e pecador contra Ele todo dia. Eu sou alvo, eu sou objeto de ternos afetos de misericórdia. Não é só misericórdia, é uma misericórdia com ternura que Deus pratica comigo. Quando eu não peco contra Ele, quando eu vou bem no dia, não, todo dia. Isso aqui nunca aumenta nem diminui, é baseado em Cristo. Como que eu tenho que perdoar? Baseado na obra de Cristo, não em mim, nos meus sentimentos, nem do meu irmão ou da minha irmã. Na obra de Cristo. É assim que eu tenho que fazer. Então, e também de longanimidade, com longo ânimo, significa ter boa vontade com o caído e esperar. Não é assim que Cristo faz conosco? Você caiu em pecado, Ele vem e te bate logo. Não, Ele está te chamando ao arrependimento. Ele está estendendo a mão para você, pegando e tentando levantar. Muitas vezes nós não queremos sair do pecado. E Ele tem longanimidade, Ele insiste, Ele espera. Ele persevera nesse amor, nessa atitude complacente. E nós não queremos fazer a mesma coisa. Quando é a nossa vez, com as outras pessoas. É um coração muito duro, né? Então nós recebemos uma natureza que nos capacita a perdoar do mesmo jeito que o Senhor perdoou. Agora a coisa vai ficando mais difícil. No versículo 13 ele fala assim: suportai-vos. O verbo grego aí é escorar.
Você escora. Então ele pode ser entendido de duas formas. Você escora a pessoa no sentido de dar suporte, de aguentar mesmo a pessoa. Igual o banco, você vai subir no banco, o banco vai ter que te suportar, não vai? O seu peso. E você sobe e o banco aguenta. Tem uns aí que vai entortar para baixo, mas ele aguenta firme. Nós também. E as pessoas diferentes e difíceis. Tem pessoa assim na sua família? Tem pessoa assim na sua igreja? Pessoa difícil de conviver? Pessoa complicada, diferente, chato. Você pensa isso de alguém, alguém está pensando isso de mim. Está pensando isso de você. Aquele chato e difícil da igreja, para outros é você, para outros sou eu. Como que nós temos que fazer? Descartar os indesejáveis? Não, perdoar. Se nós não fizermos isso, como é que nós vamos exercitar esse suportar? Se todo mundo for igual, pensar igual, quer fazer a mesma coisa, todo mundo tem um temperamento dócil, agradável, como que eu vou treinar essa virtude de Cristo de suportar o mais fraco? Suportar o diferente, suportar o difícil. Não preciso de suportar. Mas nós somos pecadores, não somos? Por isso que ele está falando, suportem uns aos outros. E sabe por que tem as pessoas que você não gosta na igreja? Para Deus te afiar. Para Deus me afiar e me treinar. Eu lembro de um professor do seminário na aula de teologia pastoral, e ele falava assim para nós: quando vocês forem assumir uma igreja, lá quando você chegar, vai ter uma pessoa lá que vai ser muito difícil. A alma da gente não casa logo com outras almas, né? Com alguns casa sim, né? Com outras não. Ele falava assim: se aproxime e aprenda a suportar e amar esses irmãos e irmãs mais difíceis, você não vai ter problema com os outros. Mas o que a gente faz? A gente cria problema com esses, né? E vai ficar aprendendo a lição, vai ficar repetindo, enquanto não aprender. Enquanto não tirar 10 com Deus, ele não tira o problema. Não é assim com paciência? Você ora, Senhor, me dá paciência. O que ele faz para dar paciência para você? Ele joga um punhado, um turbilhão de problemas em cima de você que vai desafiar a sua paciência. Colocar pessoas difíceis no seu dia para exercitar a sua paciência. Não tem de outro jeito. Ele não vai fazer um milagre em nós sem nenhum trabalho nosso. Nós precisamos aprender a suportar uns aos outros. Vou entrar num debate sobre teologia no Facebook, ou em qualquer outra plataforma aí, ou pessoalmente com alguém, vou debater algum assunto de teologia e tal, de vida cristã. Se todo mundo pensar igual que desafio vai ter para mim nisso? De convivência, de relacionamento interpessoal? Absolutamente nenhum. Nós vamos nos abraçar e beijar e em 5 minutos acabou o debate. E como que nós precisamos fazer? Aprender a debater, a argumentar, suportando e amando o irmão e a irmã. Com o objetivo de ensinar, se você acha que você está certo, de ensinar ele, tirar do erro e trazer porque é certo. Só que lembra que ele está fazendo a mesma coisa com você. Ele acha que você está errado, ele te ama e ele quer te corrigir, e nós temos que conversar isso. Só que às vezes, em alguns assuntos, ninguém vai convencer ninguém. Tem que cortar a amizade, destruir o outro, denegrir o testemunho, a reputação do outro. Só para jogar todo mundo contra ele e trazer para o meu lado, muitas vezes esse tiro sai pela culatra. Quando você começa a fazer isso, a antipatia vai toda para você. E a empatia vai todo para o outro. Funciona ao contrário. Então, por isso que ele fala, suportai-vos uns aos outros. E para fazer isso, como que eu suporto todo mundo? Perdoai-vos mutuamente. Sabe o que significa mutuamente? Um com o outro. Não é só um que tem que perdoar e não é só o outro também, é mutuamente. Ora vai ser você, ora vai ser o outro. É isso que ele está dizendo. Senão, nós não vamos nos suportar.
Já viu o ditado, dois bicudos não se beijam? Nós vamos ser assim. Vamos brigar, vamos criar inimizades, vamos cortar a comunhão, vamos evitar pessoas dentro da igreja por causa dessas coisas. E Cristo está nos rejeitando, né? E ele continua, ó, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra. Tem isso na família? Tem isso entre os cônjuges e os casados? Tem isso numa igreja local como a nossa? Tem. Eu já trabalhei em várias, mesma coisa. Uma vez no seminário, alguém perguntou para uma esposa de um missionário, eles tinham acabado de fundar uma igreja em Campinas e chegaram numa outra cidade, e eles estavam passando lá pelo seminário. Aí o pastor pregou, abriu tempo de perguntas. Aí uma irmã, estudante, perguntou para a esposa do missionário, do pastor, assim: irmã, qual é a diferença da igreja que vocês fundaram em Campinas para essa que vocês estão prestes a terminar de fundar agora nessa outra cidade? Ela falou: a única coisa diferente que tem são os rostos das pessoas sentadas. As experiências da igreja são as mesmas, em todo local. Demora um pouco, muda um pouco mais, um pouco menos, mas é a mesma coisa. Mesma coisa. Porque somos pecadores. Então eu preciso aprender a fazer isso aqui. Tem motivo de queixa contra outrem? Suportai-vos e perdoai-vos mutuamente. Se eu exercitar isso aqui e pôr na prática, a minha vida vai ser mais fácil. Na família, né, com o cônjuge, vai ser mais fácil com os filhos e vai ser mais fácil na igreja. Se eu for a ferro e fogo, vai ser mais difícil. E quem vai sofrer mais vai ser eu. Todo mundo chega na igreja alegre, saltitante, e eu chego com raiva. Todo mundo feliz e eu infeliz. Vale a pena isso? Isso é esperto, é inteligente isso? Claro que não. Mas por quê? Porque a gente não quer obedecer o que Deus manda. Então você vai sofrer. Lembra que ele disse para Caim? O problema de Caim não era a oferta dele. O problema de Caim era o coração dele. O que Deus fala para ele? Se você ficar igual a Abel, no seu coração, eu te aceito, igual eu aceito Abel. Mas o pecado está aí na sua porta, batendo, morando no seu coração. A ti cumpre dominá-lo. E ele morreu do jeito que morreu, longe de Deus, porque duro de coração. Não se arrependeu. Sem arrependimento, pedir perdão, Deus não nos recebe. Não adianta ir contra ele. Ninguém vai ganhar, né? Aqui. Irmãos, na igreja só entra um tipo de pessoa. Qual tipo? Pecadores perdoados. Já viu a pessoa falar mal de uma igreja local e falar isso? Ah, aquela igreja lá tem isso, tem aquilo, hipócritas e não sei o quê. É claro, nós somos pecadores. Deus está nos aperfeiçoando, nos colocando santidade, moldando em nós o caráter de Cristo. Mas Ele já terminou essa obra? Ele não terminou. Estamos no processo. Sabe quando o ourives, ou sei lá o nome do profissional, pega o ouro e coloca ele no fogo para tirar as impurezas? E o ouro se derrete, ele pega de novo, aumenta o fogo e passa de novo. Nós somos esse ouro aí, ó, aqui na terra. Para que ele está fazendo isso conosco? Para que a gente fique parecido com Cristo. Quanto mais cedo eu aprender isso e colocar em prática, mais como que eu falo? Mais ourificado eu vou ser, mais puro como ouro, como joia de Deus eu vou ficar. Se eu não quiser, ele vai me jogar de novo no fogo. Mas ele me ama, ele não vai desistir de mim. Então é melhor aprender logo, ser inteligente. Igual eu falo com relação a casamento. Quando nós nos casamos, nós crentes, o que nós falamos? Eu vou até a morte. Então é melhor fazer isso dar certo e ser bom, não é? Do que ficar sofrendo, ser agradável, ter prazer. Do que ficar com raiva, bicudo, um com o outro, não querendo voltar para casa para não encontrar o cônjuge. Que loucura é essa? Vai até a morte.
É melhor ser bom, fazer ser bom, e depende de nós. E os relacionamentos interpessoais também. Às vezes você vai ter um problema com alguém, como eu falei no começo, às vezes mais simples e às vezes mais grave. Você vai ter um irmão que tem um dia, você vai chegar com aquela raiva dele, respira, deixa passar um tempo, não vai na bucha não. Espera, depois que todo mundo tiver calmo, vai lá, procura o irmão, fala, irmão, vem cá. Nós somos crentes, não somos? Você vai sair da fé? Não, não vou, eu também não. Então vamos viver junto. Como? Nós vamos ficar brigando? Nós vamos ficar de mal mesmo? Diante de Deus? Não, vamos resolver isso. Aí resolve. Depois de 3, 4 meses, sei lá quanto tempo, vai de novo. Os dois de novo. O que tem que fazer? Brigar, cortar a comunhão, dar um tiro no outro? Não. Se falar mal, se denegrir, se deturpar, se fizer grupinho, jogar contra, já matou no coração. Seu culto é vão diante de Deus. Seu culto é vão. Sério isso, não é? Por isso que é melhor a gente aprender a não fazer essas coisas, né? Então na igreja só tem um tipo de pessoa, pecadores perdoados. Como que nós éramos? Todos nós. Mortos em delitos e pecados, sujos, parecendo um porco no chiqueiro. O que Cristo fez? Foi lá no chiqueiro e nos pegou, nos lavou, tirou a nossa natureza de porco, colocou a natureza de ovelha e nos colocou agora para caminhar com Ele. O Senhor é o meu pastor agora. Eu não preciso de mais nada. O Senhor me pastoreia. Não sou mais porco e não sou mais cão que volta ao vômito. Eu sou ovelha. E é isso que Ele quer. Então todos nós fomos assim, não tem ninguém diferente. Todo dia Ele nos aceita e mantém a comunhão conosco na base do perdão e perdoar. Nós pedimos perdão e Ele nos perdoa. Pecadores perdoados. Só tem um tipo de pessoa que entra no céu. Que tipo que é? O mesmo tipo que entra na igreja. Pecador perdoado. É só essa classe de pessoas que Deus gosta. Pecadores perdoados. Ah, mas ele pecou contra mim, me ofendeu. Se eu tivesse uma metralhadora, ele ia ver uma coisa. Aí você engole. Ah, não, o Senhor me perdoa, eu tenho que perdoar também. É duro isso, Senhor, me ajuda, porque o negócio não está fácil para mim, não. Eu tenho que perdoar mesmo, do jeito que eu te perdoo. Então eu vou perdoar. Não é isso que é melhor? É o que é melhor. Por que a gente não faz? Aí cada um vai dar um motivo, mas é o coração duro, orgulho. É por isso, no fim das contas, é isso, né? E sem essas pessoas difíceis, sem diferentes opiniões, não tem como exercitar o suportai-vos e perdoai-vos mutuamente. Não é possível. E ele termina falando assim: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ah, não, isso aqui é muito forte. É um nível de perdão muito nobre. É um nível de perdão muito alto, mas ele não aceita outro tipo de perdão. É só esse aqui. E se não perdoar, ele não aceita também. Não temos escolha. Não temos saída. Temos que trabalhar o nosso orgulho. Lembra daquela comunhão íntima do pai com a família que eu falei? O pai faz uma festa, convida os filhos casados todos, com suas famílias, aí um não vem, o outro não vem porque estão brigados. Como que o pai recebe? Recebe de cara feia, se for um deles. E se for os dois, ele fecha a cara para os dois. E talvez ele fale até, ó, nenhum de vocês não entra aqui em casa enquanto vocês não resolver essa pendenga aí entre vocês. Vai lá e resolve e vem em paz para cá. Eu amo vocês dois, eu sou o pai dos dois. Eu não quero ficar a favor de um contra o outro, não. Eu amo vocês igual, então resolva isso. É a mesma coisa de Deus conosco aqui. Então nós precisamos aprender isso, né? Em Mateus 6, 14, 15, depois nós vamos chegar lá no Sermão do Monte. O que Cristo fala?
Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai vos perdoará. Se não perdoardes, vosso Pai não vos perdoará. Ah, então perdeu a salvação, foi para o inferno. Não. Ou a pessoa não é salva, ou a comunhão com ele de pai está abalada. É isso, ele continua pai e continua amando, do mesmo tanto, nem mais nem menos, nos amando em Cristo. Mas ele está magoado conosco por causa desse problema interpessoal aí com um irmão. Outra razão, além dessas aqui, é lá de Tiago 5,16. Vamos lá, Tiago capítulo 5, versículo 16. Olha como que isso aqui é sério e é negligenciado por muitos crentes. Tiago 5,16. Olha só o que ele diz. Tiago aí está falando inspirado pelo Espírito Santo, é Deus falando para nós. E ele fala assim para nós que somos crentes. Ó. Confessai, pois, os vossos pecados. Para quem? Para o pastor? Para um grupo da igreja, reunir os diáconos e falar? Não. Primeiro é o quê? Uns aos outros. Confessai os vossos pecados, uns aos outros, para serdes curados. Como assim? Isso aí é o tipo de doença que é chamada de hamartiagênisas. Hamartia é pecado. É doença causada por pecados. Entende? Porque muitos crentes vão para o médico e não tem nada, mas ele está doente. Por causa de pecado não resolvido. Mas acha que está tudo bem com Deus. Não está. Ele vai adoecer. Até os médicos falam isso. Então nós precisamos nos lembrar disso. São doenças produzidas por pecado. São doenças físicas e emocionais, produzidas por pecados. Enquanto você não fizer o que Deus manda, você não vai ser curado. Ninguém vai. Não adianta ir para o médico. Não adianta ir para o psicólogo e ele te passar lá remédio de tarja preta, psiquiatra. Você vai tomar Lexotan, você vai tomar Gardenal e não vai resolver seu problema. Vai continuar doente, vai ficar dependente e não vai resolver. Pode deitar no divã lá 3 vezes por semana, toda semana, por anos, e não vai ser curado. O que vai ser curado? Fazer aquilo que a Bíblia manda. Confessar os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Olha só isso. A Organização Mundial de Saúde, ela atesta que mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais têm doenças psicossomáticas, sem causa física. Por isso que vai lá, o médico examina, conversa com você, passa uma cibalena para você. Passa uma dipirona, só para efeito psicológico. Por quê? Que doença que é essa? Eu não sei o que é isso. Mas estou falando que está doente, eu vou passar um paliativo qualquer aqui. Existem uns remédios que tem farinha de trigo para isso. Só para questão psicológica da pessoa. Veja, foi lá, o médico examinou, fez tudo, endoscopia, colonoscopia, não sei que pia mais. E não tem nada, não acha nada. O que é isso então? Mas ele está sentindo sintomas. Se for crente, pode ser essa doença aqui de Tiago 5,16. Doença causada por pecado. E se for, só tem um remédio. O que é? Confessar e pedir perdão. Tratar isso com a outra pessoa. Para ser descurado. Senão, vai continuar doente. Não vou fazer o que Deus manda. Então vai continuar doente aí. É você que escolhe, né? A opção é essa aí. Então nós precisamos levar essas coisas muito a sério. O que o Salmo 19 fala? A palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. Você acredita? Ou acredita mais no Lexotan? Lexotan não restaura a alma, remédio chá, raiz não sei de quê, fervido, tomar não sei quantos ml por dia, não vai resolver, não. Não adianta. Se
por problema de pecado, é só a palavra de Deus que restaura a alma. Ela é perfeita, ela traz paz, ela te estabiliza, te coloca no trilho de novo, traz paz para a alma, boa convivência com as pessoas, né? Mas não é com simples leitura da Bíblia, é praticar, é obedecer o que ela manda. Igual aqui, por exemplo, confessa os seus pecados uns aos outros para ser curado. Mas se eu fizer isso aqui, eu vou ver a eficácia da Bíblia. Se eu não fizer, eu vou ver também o resultado. Mas, depois nós vamos ver os outros textos. Tem pelo menos mais 2. Como você está hoje em relação a Colossenses 12 e 13? Em relação a Mateus 5, 23 e 24. Colossenses, nós acabamos de ler, né? Revesti-vos como eleitos de Deus, por causa disso, perdoe. Suporte uns aos outros. Vimos Tiago, confesse os seus pecados uns aos outros. E Mateus 5, 23 e 24, você lembra o que diz? Se, ao trazer ao altar a oferta, e lembrar que tem um problema com alguém, leva de volta essa oferta. Eu não quero seu dinheiro, eu quero você. E vai resolver com o outro. Depois que resolver bem, aí eu recebo a oferta, porque eu recebo você. Se não fizer isso, seu culto é vão. Você só pensa que está num culto diante de Deus, mas não está. Só está numa igreja local, mas sem comunhão com Deus, sem essa comunhão íntima com Deus, né? Essa comunhão gostosa. Você já recebeu a nova natureza capacitadora de pedir perdão e perdoar? Sem ela também você não consegue fazer isso. Se você não for regenerado, não tiver essa nova natureza, você pode ter pensado em alguém aqui durante essa pregação e vai terminar o culto e você não vai procurar e vai repetir e vai encrencar com outras pessoas e vai fazer do mesmo jeito. Porque você não tem capacidade para isso aqui sem a nova natureza. Eu concordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, que ele fala assim: a falta de perdão, a falta de capacidade de pedir perdão e de perdoar, de liberar perdão, é uma prova inconteste que você não é salvo. Você não tem a natureza de Cristo. Você não tem a natureza de Deus, porque Ele perdoa a gente. Mas a gente não consegue perdoar ninguém. Então, cuidado com isso. Ou é uma desobediência muito séria, ou é, como ele fala, uma prova inconteste de que a pessoa não é salva. Você está sempre pronto a perdoar, igual foi e é perdoado pelo Senhor, todo dia, ou não? Ou você limita, não, aqui chegou a conta, aqui eu vou até aqui, aí aqui eu não perdoo mais. É Deus. Sabia que você era Deus, não, é divino. É assim? É assim que Ele nos trata? Não é. É um perdão incondicional. Então, considere a situação, que eu estou considerando isso faz tempo, estudando. Ou você limita, né, essas vezes de perdoar e de resolver o problema. Deus não faz assim com a gente. E um desafio, irmãos, para nós. Vocês aqui, eu, os que nos vê aí pela internet, um desafio para nós. Há alguma pessoa na sua vida para ser perdoada? Há alguma pessoa com quem você tem uma intriga e está lá no seu coração? Você vai conversar, pensa nela. Vai almoçar, vai orar para agradecer a Deus, você vê a cara dela no prato de comida. Chega à noite cansado, faz aquela oração relâmpago para dormir, a hora que você dorme, ela vem na sua mente e fica o rosto lá no teto, brilhando. Tem alguém assim na sua vida? Não vai desaparecer com o tempo. Só vai aparecer de um jeito: confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Pode chegar aqui no culto ou em qualquer outra igreja de alguém aí pela internet.
Pode chegar lá bem vestido, bonito, pode tocar igual um querubim, serafim, cantar igual eles, dirigir o culto maravilhosamente, pregar certinho, e Cristo não aceitou nada disso. Vale a pena isso? Eu acho que não, eu não quero isso. E acho que você também não quer. Mas nós temos que nos humilhar e fazer essas coisas que Deus manda aqui, né? Então, se você lembrou de alguém, perdoe. Pode ser uma pessoa incrédula, uma pessoa da sua família. Muitas pessoas aí sofrem abusos de pai, de padrasto, de mãe e de parente próximo. E carrega no coração. Tira isso, ou você vai para o túmulo do cárcere da alma amargurada. Tira do seu coração. Pastor Hernandes também, eu estou citando ele porque eu tenho um livro dele sobre perdão e assisti várias pregações dele sobre esse assunto. Ele fala que ele foi no hospital, aí conversando com a senhora lá, aí ele esperou sair todo mundo e falou que queria falar com ele. Aí ele foi conversar com a mulher, a senhora falou: pastor, eu tenho uma coisa no meu coração. Eu não sei quantos anos, eu não sei se é 60 e tantos ou 80 e tantos anos. De uma coisa que aconteceu comigo, com uma pessoa lá no passado. Ele falou: irmã, só tem um jeito da irmã se libertar disso. Perdoa. Pastor, mas é muito triste, muito duro, eu sofri demais. Só tem uma saída: perdoa. Acho que a pessoa já tinha até morrido. E o vivo sofrendo com isso. Atormentado. Está lá no hospital, na hora de morrer. Ela em prantos orou, liberando o perdão. Ele fala que a feição da pessoa mudou na hora. O semblante da pessoa mudou na hora. Dá para imaginar uma pessoa amargurada com a outra por tantos anos assim? E sofrendo e com raiva. Cada vez que lembra, sofre mais, fica com mais raiva. Como o pastor Hernandes fala também. Querer vingança, querer fazer o outro sofrer, é beber veneno querendo que o outro morra. Está ficando envenenado, está apodrecendo em vida. Que é isso mesmo? É isso mesmo? Não. Na igreja de Cristo, ele não aceita isso. É o que ele está falando em Mateus 5, 23 e 24. A sua intimidade com o Pai fica interrompida. Se tem isso, se arrependa hoje. Não carregue no coração ódio, amargura. Sem paz de Deus e sem paz entre os irmãos, você só sofre. E ainda não é aceito por ele. Não vale a pena. Então que Deus nos ajude. Que Deus nos dê força, graça suficiente para que a gente aprenda a fazer o que Ele manda. Qual é o básico? Tem problema contra alguém? Vai lá e fala com ele. É a primeira coisa para resolver. Fale com ele. Resolveu? Louvado seja Deus. Acabou o problema. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa ser envenenado com isso. Não precisa puxar para o lado. Acabou lá. Se não resolveu, duas testemunhas. Vou lá de novo. Fala a mesma coisa. Resolveu? Pediu perdão? Arrependeu? Louvado seja Deus. Acabou. Fique só entre os quatro agora. Os três tratando e o que está transgressor. Ninguém saber. E se não arrependeu? Aí sim, leva para a igreja. E se na assembleia, na igreja, ele fala: irmãos, eu não estava com o coração duro, mas eu me arrependi. O que a igreja tem que fazer? Não dar uma surra nele agora. Nós vamos perdoar, mas vamos bater. É isso? Não, perdoa-lhe. E se ele não pedir perdão nem na assembleia, expulsa ele da igreja, considera como gentil e publicano, e se ele aparecer, receba como visitante. Boa noite, eu quero agradecer o fulano de tal, nem chama de irmão, que está nos visitando hoje, para que ele sofra e sinta o peso. E se depois, no futuro, ele vem e fala: irmãos, eu pequei contra vocês, me perdoa. O que a gente faz?
joga ele fora, não, você fez isso, fez aquilo, dessa igreja aqui não te recebe de volta, não. Aqui nós somos santos, nós somos mais sérios do que Deus nisso. Não, perdoa-lhe e receba de volta. Por que a gente complica isso? Por causa do nosso orgulho. Que Deus nos ajude. Oremos. Pai Santo, louvamos o Senhor por mais esse culto e pela Tua palavra. Ela é difícil, Senhor, para nós. O Senhor sabe que é. Então nós rogamos que o Senhor nos ajude a todos nos nossos momentos mais difíceis a tratarmos dessas questões biblicamente, pedir perdão biblicamente e liberar perdão também biblicamente, para sermos sempre aceitos pelo Senhor, uma família na qual o Senhor tenha prazer em nós. Que as nossas vidas sejam para a Tua honra e glória, que os nossos lares e casamentos da mesma forma. E que o Senhor se agrade em nos usar cada vez mais. Leva-nos de volta aos nossos lares, debaixo da Tua proteção, nos conduza na Tua vontade, abençoe e proteja, guarde do mal por Tua graça e misericórdia, cada membro de família aqui representada e também dos que nos acompanham pela internet. É no nome santo do Senhor Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém.